Olá, muito bom dia para você. Este é o CNN AgroNews, a primeira edição. Agora são 5 horas e 55 minutos e hoje é sexta-feira, 20 de março. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da moratória da soja. Criada em 2006, a moratória é um pacto ambiental entre as empresas exportadoras e ONGs, que proíbe a compra de soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia após o ano de 2008, mesmo que o desmatamento tenha sido autorizado por órgãos estaduais. As associações questionam a legalidade do pacto sob o argumento de que ele ignora o Código Florestal e fere o direito de propriedade ao criar uma restrição privada, inclusive sobre as áreas de desmate legal. O tema chegou ao STF após uma escalada de discussões entre os produtores e os exportadores. O estado de Mato Grosso, por exemplo, decidiu retirar os incentivos fiscais para quem fizesse aderência à moratória. Após ouvir requerimentos a favor e contra, os ministros decidiram suspender o julgamento e encaminhar o processo para o núcleo de solução consensual de conflitos, porque acreditam ser possível aí um acordo entre os produtores e as empresas sem que o caso se estenda na justiça. O processo volta ao plenário em 90 dias. E ainda falando em soja, o processamento no Brasil deve ser recorde este ano. A estimativa é da Biov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que aumentou aí a previsão em 0,8% em relação ao último levantamento, 61 milhões e meio de toneladas esmagadas. A produção de óleo de soja deve chegar a quase 12 milhões e meio de toneladas e a do farelo de soja, que seria aí um derivado desse esmagamento para obter o óleo, deve passar de 47 milhões de toneladas. Ainda segundo a Biov, os principais motivos para esse aumento são o aumento da safra, recorde, e também a crescente demanda pelos derivados de soja. A projeção positiva mostra que a indústria nacional tem capacidade de absorver volumes crescentes, gerando produtos com maior valor agregado. E a China restringiu a exportação de fertilizantes para tentar proteger o mercado interno. O país asiático tomou a decisão por receio dos estoques globais de adubo se tornarem escassos. Essa medida pressiona ainda mais os mercados pelo mundo, que já enfrentam aí problemas com a alta no preço dos fertilizantes provocada pela guerra. Os preços da ureia chegaram a aumentar globalmente cerca de 40%, se comparados com os valores praticados antes do conflito. 1/3 dos fertilizantes do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, que permanece bloqueado. A China é um dos maiores exportadores mundiais do insumo. E começou no interior de São Paulo a colheita do amendoim. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê uma safra acima de 1 milhão de toneladas. Luiz Vinzeu, que é Relações Institucionais das Indústrias Colombo, conversou com o CNN AgroNews. Nós estamos aproximadamente com 30% da área já colhida ou arrancada, secando lá no solo. E esse ano o clima ajudou bastante. A gente espera ter aí uma produtividade bem boa ali em torno de 180, 185 sacas por hectare, isso na média geral, né? E isso vai ajudar muito o produtor, que esse ano vai poder ter, com essa maior produtividade, fechar melhor suas contas. E a Minerva registrou um lucro líquido de 85 milhões no último trimestre do ano passado, após um prejuízo de mais de 1,5 bilhão no mesmo período do ano anterior. Os dados anuais mostram que o lucro em 2025 foi recorde, 848 milhões de reais. Segundo a empresa, o resultado foi motivado pela conclusão de uma série de aquisições, entre elas a Marfrig. Para 2026, a Minerva acredita que as margens serão mais apertadas por conta da volatilidade dos mercados em meio à guerra e também o aumento dos preços do petróleo, do frete e da energia. Nesse sentido, o Banco do Brasil rebaixou a recomendação das ações da Minerva, de compra para neutra, depois que os papéis atingiram a mínima dos últimos 12 meses. E ainda no setor de indústria frigorífica, a BRF, que administra as marcas Sadia, Perdigão, registrou um lucro líquido de 91 milhões de reais no quarto e último trimestre de 2025. Esse resultado é 92% menor
na comparação com o mesmo período de 2024. O desempenho do trimestre foi impactado pelo aumento das despesas financeiras, pelos custos associados à reestruturação e a processos de fusão. Em 2025, como um todo, a receita, o faturamento, cresceu 12%. E agora a gente fala da tabela do frete, né? A Frente Parlamentar Agropecuária defende aí a fiscalização permanente sobre os preços praticados, mas pede transparência no processo. Para a Frente Parlamentar, a medida adotada pelo governo federal de fiscalizar por meio de equipamentos eletrônicos não é transparente. Os parlamentares defendem aí mudanças nos critérios e também nas margens de tolerância, porque a medida desconsidera fatores importantes, como as diferenças regionais, o frete de retorno, a diversidade de cargas e também o perfil da frota, o que pode gerar distorções na avaliação. Este foi o CNN AgroNews, a primeira edição. Vem aí CNN Novo Dia. Você acompanha outras notícias do agronegócio ao longo da nossa programação. Uma ótima sexta para você e até mais.